Então, boa noite, pessoal. Vamos começar então. Essa aula é continuação da matéria Princípio Fundamental da Contagem. Nós tivemos já essa aula, tá? É uma continuação. Fizemos até o exercício 4, vamos agora para o 5. José teve o seu carro roubado. O José ficou muito nervoso, né? E soube apenas informar a marca e o modelo do carro, além de parte da placa NKK 27. E aí o José não soube ou não lembrou, de tão nervoso que ele estava, quais são os últimos dígitos da placa do carro dele. Dessa forma, quantas placas no máximo a polícia irá verificar lá no sistema do Detran, né, para tentar identificar o carro do José? Então vamos lá. O José ficou muito nervoso e nem a placa completa ele conseguiu dizer para a polícia. Ficaram faltando os dois últimos dígitos. Quantas placas a polícia terá que verificar, no máximo, estourando, para que eles tentem descobrir a placa do José? Sabe o que significa esse no máximo? Porque vai que a polícia entra no sistema do Detran e logo lá nas 15ª, 14ª pesquisa, eles conseguem identificar a placa do José. Mas se a polícia tiver muito azar, ela vai ter que verificar várias placas até achar do José. Então, se a polícia tiver muito azar nessa pesquisa, quantas placas no máximo a polícia vai ter que verificar? Eu vou apagar essas duas linhas aqui, só para utilizar parte da questão, para a gente já resolver o exercício. Então vamos lá. Pergunto para vocês, na vida real, a placa do José pode ter um 0 nessa posição ou é uma coisa impossível? Pode. Pode ter um 1, pode ser o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, ou o 7, ou o 8, ou o 9. Pode ser qualquer número nessa posição. O José esqueceu qual é. Pergunto, quantas possibilidades nós temos? Conta. 10. Pronto. Então a polícia vai ter que verificar aqui 10 possibilidades. E falta a última, falta? Aqui, no carro do José, eu posso ter a placa 0? Posso. Eu posso ter um final 1. Vai que ele paga o IPVA logo no início do mês, né? Aqui pode ser final 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Muitas placas repetem dígitos. Por exemplo, final 2788, né? Então eu pergunto para vocês, quantas possibilidades nós temos para o último? 10 também. Esse I na matemática representa multiplicação. Então eu vou apagá-lo e fazer o sinalzinho de multiplicar. Então a polícia no máximo vai ter que verificar quantas placas? 100 placas. 10 vezes 10, 100 placas. Acabou o exercício. Sobre a questão número 6, é continuação do anterior. Na questão anterior, se a placa fosse formada por números distintos, diferentes, não pode repetir os números. Quantas placas a polícia teria que verificar no máximo? Eu vou pegar a placa, deixa eu conferir, a placa é NKK27, e aí, infelizmente, o José esqueceu os dois últimos. Aí vamos pensar assim,
Dessa vez o José lembrou que a placa do carro dele não repete números. Se não repete, significa que eu não posso contar mais com 2, porque ele já aparece, e nem posso contar mais com 7. Então estuda assim, aqui nessa posição pode vir o 0, pode vir o 1, quem sabe, o 2 não, porque ele já aparece. Pode vir o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, o 7 não, o 7 já apareceu. 8 ou 9. Conta, por favor, quantas possibilidades nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque não podemos contar com 2 e nem com 7, porque é distintos, não pode repetir. Então aqui eu tenho 8 possibilidades. E para o final da placa, vamos ver? Se você escolher um desses, qualquer um, você não poderia repetir. Escolhe qualquer um, pode ser qualquer um para ficar aqui. A colega da sala escolheu 1. Se ela escolheu 1, ela não poderia repetir mais o 2, o 7, nem o 1. Sobraria como possibilidades o 0, o 3 ou o 4. Poderia terminar com 5, 6, 8 ou 9. As possibilidades seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Decresce. Porque à medida que você for escolhendo o número, ele não poderia mais se repetir. As possibilidades caem. Aqui nós temos 8 possibilidades e, para terminar, 7. Esse I na matemática é multiplicação. Resultado 8 vezes 7 é igual a 56. Aí a polícia teria que investigar no máximo 56 placas, tá bom? Vamos para a questão número 7. Uma prova, ela tem 3 questões, só 3 questões. E ele disse que as questões são do tipo VOF, verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas pode ser resolvida a prova? Então vamos lá, eu vou apagar a questão para eu ter mais espaço. Questão número 7, vamos lá. Questão número 7, a prova é de VOF, hein? Só tem 3 questões. Aí ele pergunta, olha, de quantas maneiras diferentes a pessoa pode resolver a prova? Vamos lá? Faz aí, questão 1, questão 2... e questão 3, eu vou fazer 3 tracinhos. Me ajudem, por favor. Para a primeira questão, o aluno pode responder verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Quantas possibilidades de resposta ele tem na primeira questão? 2. Ou ele responde verdadeiro ou falso. E ele vai responder a segunda questão. Ele vai fazer a prova toda. Então, e vai fazer a segunda também. A segunda questão ele pode responder verdadeiro ou falso também. O fato dele ter respondido a primeira questão, por exemplo, verdadeira, impede ele de responder a segunda verdadeira? Não. Cada questão ele vai analisar para ver se é verdadeiro ou falso. Então, quantas possibilidades ele tem de resposta para a segunda questão? Verdadeiro ou falso? 2 possibilidades. A prova é de VOF. Ou ele responde verdadeiro ou falso. Para a terceira questão, a mesma coisa. A terceira questão, deixa eu pensar, eu posso responder verdadeira ou falsa. 2 possibilidades de escolha para responder a questão 3.
Então responda a primeira e a segunda e a terceira. Você vai fazer a prova toda. Então esse I na matemática é multiplicação. Responda: 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Nós temos 8 maneiras diferentes de responder a prova.